E podemos começar com a consciência culpada. Quando nós temos a nossa consciência culpada, ela vai nos projetar para regiões inferiores, além do nosso corpo físico. A existência carnal, portanto, ela é importante. Ela é como um verdadeiro favor da divina misericórdia para nós nos adaptarmos aos mecanismos da justiça que alcança a todos. Essa justiça que é indefectível. As relações, portanto, entre a esfera dos espíritos encarnados, nós, e os círculos de purgação na espiritualidade, onde se demoram companheiros nossos que já desencarnaram e que foram nossos cúmplices em delinquências, criando, portanto, pelos desvarios, pelos despropósitos da própria conduta, esse inferno exterior que nada mais é que o reflexo de nós mesmos. Quando nós, pelo nosso relaxamento, pela nossa crueldade, nós nos entregamos às práticas de ações deprimentes que nos constrangem a uma temporária segregação. O nosso irmão André Luiz nos faz perceber que o Espiritismo vem revelar uma concepção de justiça muito mais ampla do que nós podemos imaginar. Nós, como criaturas humanas, não nos encontramos simplesmente subordinados aos critérios dos penólogos do mundo, da justiça do nosso mundo. Como nós fôssemos categorizados dentro de uma sociedade onde podemos extrair essa gangrena social que nós carregamos. André Luiz nos fala que quanto mais esclarecida a criatura, ela é mais responsável, porque ela está entregue naturalmente aos arestos, ao burilamento da própria consciência, estando na Terra ou fora dela. E toda vez que se envolve nos espinheiros de culpa, essa consciência responsável será cobrada de forma mais intensa, de forma mais complexa diante da responsabilidade que carrega. André vai nos falar um pouco sobre as regiões inferiores profundas, e ele nos diz que existem estabelecimentos ali, encobertos por aquela sombra espessa, numa natureza hostil, açoitada por ventania incessante. E essas instituições que estão nessas regiões profundas, elas se dedicam a receber espíritos infelizes ou espíritos enfermos, que já estão decididos a trabalhar pela própria regeneração. São criaturas que, depois de muitos e muitos anos de trabalho e de esforço próprio, podem se candidatar a se elevarem a colônias de aprimoramento na vida superior, ou então se candidatarem a retornarem à esfera dos homens para a encarnação retificadora. E em razão de se encontrar em região muito hostil, esse casario enorme, ele se assemelha a uma vasta cidadela que ali está instalada com todos os recursos de segurança e defesa necessários para manter a sua proteção. E além do mais, dentro dessas instituições, existem setores de assistência, cursos de instrução, onde médicos, sacerdotes, enfermeiros, professores encontram, depois da morte terrestre, aprendizados e novos afazeres de elevada importância. E André traz um acréscimo sobre como a Terra é vista de diversos ângulos. Ele, por exemplo, para o astrônomo, é um planeta, a Terra, que gravita em torno do Sol. Para o guerreiro, é um campo de luta, em que a geografia dos países vai se modificar à ponta de baionetas. E para o sociólogo, é um amplo reduto
em que se acomodam raças diversas às quais ele se dedica a estudar. Mas para a espiritualidade, a Terra é uma valiosa arena de serviço espiritual, assim como também um filtro em que a alma vai se purificando, pouco a pouco, no decurso dos milênios, acendrando, adquirindo qualidades divinas para que ela possa atingir a glória celeste. Por isso é que André nos fala que é necessário sustentar a luz do amor e a luz do conhecimento no seio das trevas, assim como é necessário manter o remédio no foco da enfermidade. Sustentar a luz do amor e do conhecimento no seio das trevas é o que essas unidades de socorro, essas casas, essas mansões de paz, enfurnadas nas sombrias e inferiores campos de erraticidade, ali ficam para acolher espíritos já em condições de seguir uma nova jornada. Na região que André fala e se refere no capítulo 1, onde está a mansão da paz, é uma ventania ululante que carrega consigo uma substância escura, como se fosse uma lama aeriforme, uma lama que não está no solo, ela está no ar. E ela gira com violência num torvelinho estranho, como se fosse uma treva encachoeirada. Imaginem, pensem em uma cachoeira, só que ao invés de água límpida, fosse somente lama caindo por ali. E André fala para nós que do corpo monstruoso desse turbilhão terrível, rostos humanos surgiam em esgares de horror, de sofrimento, vociferando maldições e gemidos. Eles apareciam de relance, jungidos, ligados uns aos outros, como vastas correntes de criaturas agarradas entre si, como numa hora de perigo, naquela ânsia instintiva de dominar e sobreviver àquele momento que estão vivenciando. E perguntam para o instrutor o porquê que a instituição não abre as portas para aqueles que estão gritando lá fora. Porque não é um posto de salvação? E o instrutor responde que sim, mas que a salvação só é realmente importante para aqueles que desejam se salvar. E ele confessa que, para depois do túmulo, a surpresa que ele encontrou, por mais dolorosa, foi se deparar com feras humanas que habitavam o templo da carne como pessoas comuns, mas ao voltarem para a espiritualidade, mostram aquilo que realmente são. E, portanto, elas não podem ser acolhidas na instituição, sem a necessária preparação, porque eles seriam, aqueles que habitam a instituição, seriam atacados de imediato e arrasados dentro da instituição de assistência pacífica. E, portanto, não se pode esquecer que a ordem é a base da caridade. Compreender essa colocação de André Luiz é muito importante para todos nós, que não podemos socorrer a todos simplesmente porque somos uma instituição de salvação. E acontecem nessas tempestades magnéticas que espíritos que estão caminhando nessas regiões inferiores são arrebatados pelos furacões magnéticos como folhas secas no vendaval. E raros deles guardam consciência do que estão vivenciando. Esses espíritos desabrigados, depois do túmulo, são aqueles que não possuem em si qualquer refúgio moral de princípio nobre. Eles trazem no seu íntimo, turbilhonado, tenebroso, como a própria tormenta, em razão dos pensamentos desgovernados e cruéis de que eles se nutrem e se sustentam.
Eles odeiam, eles aniquilam, eles mordem, eles ferem. E alojá-los de imediato nos santuários de socorro estabelecidos nessas zonas sombrias seria o mesmo que abrigar tigres ferozes desarvorados entre fiéis que estão orando em um templo. E eles não ficarão interminavelmente nesse desajuste. Esse nível de inconsciência em que eles se encontram, esse desvario que eles estão vivenciando, vai passar. Assim como a tempestade que está lá fora também passará. Embora a crise que eles vivenciam, por vezes, perseverar por muitos anos. As provações a que eles estão submetidos, impondo a dor de fora para dentro, diante daquele cataclisma que eles vivenciam, vai refundir a alma de todos eles pouco a pouco. E eles vão se tranquilizando para poderem abraçar, por fim, as responsabilidades que eles criaram para si mesmos. Esse desajuste não permanecerá eternamente. Chegará o momento em que eles se recomporão e poderão, sim, assumir as responsabilidades que criaram para si mesmos. Mas não basta essa romagem de purgação, esse caminho de purgação do espírito depois da morte, nesses lugares de treva e padecimento, para que os débitos da consciência sejam ressarcidos. O fato de estarem lá por séculos ou mesmo milhares de anos não é o suficiente para que os seus débitos sejam ressarcidos. O desespero que eles vivenciam ali, a demência que eles apresentam, as almas que se atiram nas explosões de incontinência e revolta, não serve como pagamento nos tribunais divinos. Não é razoável, nos fala André Luiz, que o devedor solucione com seus gritos e com seus xingamentos, com seus impropérios, os compromissos que contraiu através da própria vontade. E é dos desmandos de ordem mental a que eles se entregaram desprevenidos que eles estão emergindo mais infelizes e mais endividados. Quando termina essa febre de loucura e revolta, o espírito culpado, ele volta ao remorso e à penitência. Ele vai se acalmar, como a terra que retorna à serenidade e à paciência depois de ser violentada pelo terremoto. Embora ela esteja ferida, ela esteja rasgada, ela esteja amarfanhada, o solo regressa ao serviço da plantação proveitosa, submetendo-se de novo à sementeira renovadora dos seus destinos. É somente após esse tempo que o espírito permanece naquelas zonas sombrias por séculos ou milhares de anos, quando ele, no seu remorso, ele se prepara para a penitência, ele se acalma e aí sim ele começa o processo de resgate de si mesmo. Se nós pudéssemos, alguns dias por ano, não à forma do sono físico, mas com plena consciência da vida, morrer e ver aquilo que nos espera, nós compreenderíamos que a existência humana, por mais longa que ela seja, ela é simplesmente um aprendizado em que o espírito vai reclamar benefícios, ele vai reclamar restrições para restaurar o seu caminho. Quando ele fizer uso de um novo corpo entre os seus semelhantes, atendendo à renovação que lhe diz respeito, e isso vai exigir a centralização de suas forças mentais na nova experiência terrena a que ele vai transitoriamente se afeiçoar. O espetáculo penoso que nós assistimos durante os trabalhos que fazemos e que André Luiz está nos relatando, nos leva a pensar, por exemplo,
na procedência daqueles que experimentam o mergulho nesse torvelinho de terror. E são, sim, delinquentes comuns ou criminosos acusados de grandes faltas. Nós encontraríamos, por exemplo, seres primitivos como os nossos indígenas nessas regiões infernais, nessas regiões profundas de desespero. Nessas densas trevas, somente estarão as consciências que se entenebreceram nos crimes deliberados, somente estarão aquelas que apagaram a luz do equilíbrio em si mesmas. Nestas regiões inferiores não transitam as almas simples em qualquer aflição purgativa, situadas que se encontram nos erros naturais das experiências primárias. Nós não encontraremos indígenas naquelas regiões. Cada espírito está ligado por positivos de atração magnética no círculo de evolução em que ele se encontra. O selvagem, por exemplo, na sua grande maioria, até que se desenvolva o seu mundo mental, eles vão viver quase sempre confinados à floresta que lhe resume os interesses, os seus sonhos, e eles são retirados muito vagarosamente do seu campo tribal sob a direção de espíritos benevolentes e sábios que o estão assistindo. As almas notoriamente primitivas, que em grande parte estão caminhando ao influxo de gênios espíritos beneméritos que vão sustentando e inspirando essas almas primitivas, laborando com sacrifício as bases da instituição social que vivem e aproveitando os erros, filhos, por exemplo, das boas intenções, à maneira de ensinamentos preciosos que garantem a educação dessas almas primitivas. Portanto, nas zonas infernais propriamente ditas, apenas irão residir aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, delas se ausentaram deliberadamente com o louco propósito de ludibriarem e enganarem o próprio Deus. O inferno, a rigor, pode ser desse modo definido como um vasto campo de desequilíbrio estabelecido pela maldade calculada, nascida da cegueira voluntária a quem se dedica a ela por completo. E eles vão viver domiciliados, às vezes por séculos, espíritos que se bestializaram, que se fixaram e que se acham na crueldade e no egocentrismo, constituindo, porém, vejam que interessante, larga província provisória em comunicação com a humanidade terrestre, de vez que todos os padecimentos infernais são criações da humanidade terrestre. E esses lugares tristes funcionam como crivos, como travas necessárias para todos os espíritos que escorregam nas deserções de ordem geral, menosprezando a responsabilidade que lhes foi outorgada pela justiça divina. Dessa forma, todas as almas já investidas no conhecimento da verdade e da justiça, e por isso mesmo responsáveis pela edificação do bem, e que na terra resvalam nesse ou naquele delito, desatentas para com o dever nobilitante que o mundo lhes assinala, depois da morte do corpo, vão estagiar nesses sítios, por dias, por meses ou anos, e considerando as suas atitudes,
antes da reencarnação que lhes compete abraçar para o reajustamento tão breve quanto possível. Desse modo, podemos entender que os gênios infernais que supõem governar estas regiões com o poder infalível vão ali viver por um tempo indeterminado. As criaturas perversas que com eles se afinam, embora estejam sob a sua dominação, e ali vão se deixar prender por muitos anos. E as almas transviadas na delinquência, no vício, que têm possibilidades de uma recuperação próxima, vão permanecer nessas regiões sombrias por estágios ligeiros ou regulares, aprendendo que o preço daquilo que eles se permitiram é demasiado terrível. Para as criaturas desencarnadas desse último tipo, que passam a sofrer o arrependimento, que passam a viver o remorso, que passam a sentir a dor e a dilaceração, apesar de não se encontrarem totalmente livres das complexidades escuras com que elas se arrojaram nas trevas, as casas de fraternidade, as casas de assistência funcionam, ativos e dirigentes, acolhendo o quanto possível e habilitando o retorno à experiência da encarnação da natureza expiatória. A treva é a moldura que vai imprimir, que vai dar destaque à luz. O inferno, como região de sofrimento e desarmonia, é perfeitamente cabível, representando um estabelecimento justo de filtragem do espírito a caminho da vida superior. Todos os lugares infernais surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor, que tolera essas semelhantes criações das almas humanas como um pai que suporta as chagas adquiridas por um filho e que se vale dessas chagas para que ele ensiná-lo que ele tem que valorizar a própria saúde. Não vamos nos equivocar que aquelas inteligências ali consagradas à rebeldia, à criminalidade, não obstante admitirem que trabalham para si, permanecem a serviço do Senhor, que corrige o mal com o próprio mal. Por esse motivo, tudo na vida é movimentação para a vitória do bem sempre. Terminamos o primeiro ensaio da aula da A Consciência Culpada, do capítulo 1 do livro Ação e Reação, do nosso irmão André Luiz, através da mediunidade do nosso irmão Chico Xavier. Paz a todos.